Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gentalha fedorenta e covarde aqui, vou fazendo o que eles não meteram uma pata imunda para destruir, que são os vídeos do YouTube, tá? Hoje eu vou trazer dois vídeos para vocês, tá? Nesse primeiro vídeo agora a gente vai completar a reflexão de ontem sobre o vídeo do Pondé, né? Falando sobre a questão das narrativas. Então o tema de hoje é: tudo é narrativa? Os otimistas, os pessimistas e os críticos da tese, da ideologia, né, da pós-modernidade. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. E não só fazer mais alguns comentários em relação a questões que ele colocou lá no vídeo, mas também trazer aqui alguns livros e exemplos, tá, dessas três linhas aí, né? São os otimistas, os pessimistas e os críticos, tá, dessa linha, certo? Porque inclusive eu senti que faltou algo do tipo no vídeo do Pondé, porque, enfim, ele parece ali trabalhar com a ideia de que isso é uma realidade inevitável que a gente está vivendo, etc e tal, e tem muita gente que critica isso e faz, inclusive, ali apontamentos, de problemas que essa tese tem. Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje. E no segundo vídeo, eu vou trazer para vocês aqui uma reflexão sobre alguns trechos de uma entrevista do Datena ontem, tá? Para o UOL. O Datena é candidato a prefeito em São Paulo, e aí ele deu uma entrevista para o UOL e disse algumas coisas ali curiosas que dá para a gente pensar, inclusive, sobre um certo extremismo branco que existe na direita brasileira, nos neoliberais, né, e que fica muito escamoteado do debate. Tá? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aí usando alguns trechos da fala do Datena. Tá? Então, antes, eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, furar esse bloqueio criminoso que essa gentalha segue fazendo aqui, a gente conversa a respeito, tá? E fala sobre o livro. E o meu romance também está na editora já, estou na perspectiva de publicar ele até setembro, se não sabotarem, como tudo que tem feito aqui, né? Eu publico o livro até setembro aqui e informo para vocês, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá, vamos continuar a reflexão sobre o vídeo do Pondé, né? Ele fala lá, né? Quem quiser ver o vídeo de ontem, é interessante, tá? Se terminar de ver esse vídeo aqui e faltar ali alguma compreensão sobre alguma coisa, veja o vídeo de ontem porque ajuda, tá? Então vamos lá, ele fala várias coisas, né? Situa lá essa questão da pós-verdade, a questão das narrativas, se tudo é narrativo ou não. Tem aquelas perguntas que ele respondeu no início, que eu também fiz aqui comentários no vídeo de ontem. E ele chega num ponto lá que ele fala dos efeitos, né? Que tem efeitos bons e efeitos ruins. O efeito bom seria o fato de que é libertador, né? Portanto, libertador no sentido de que muita gente deixa de ficar preso demais a essas questões de desempenho, enfim, né? Porque isso começa a se relativizar, tá? E tem um lado ruim, que seria que as coisas não têm mais distinção, e aí isso acaba gerando as fake news, tá? E aí, bom, vamos lá, fala também que fatos existem, mas as interpretações são múltiplas, né? Vamos falar um pouquinho também sobre isso aí, sobre os limites disso aí também e tudo mais, tá? Enfim, né? Sobre a questão do simplismo, a questão das mentiras e até mesmo dos crimes, né? Porque as fake news são um exemplo de que, por um lado, existe realmente digamos, uma gama de interpretações ilimitadas sobre as questões, mas, por outro, isso acaba desembocando muitas vezes em crime, e isso tem que ser, enfim, paralisado de alguma maneira, ou, enfim, né, contraposto pela justiça, quando é o caso de difamação, quando é o caso de calúnia, etc. e tal, né? Bom, enfim, e aí ele cita também o Foucault, tá? E ele fala, né, da questão de que verdade é poder, né? Ele cita essa expressão lá do Foucault, que verdade é poder, e essa questão do poder é uma questão muito, enfim, né, praticamente ali da obra inteira do Foucault, e aí, né, isso remete ao fato de que há que discutir quem controla os meios de construção da verdade, né? Por quê? Porque se por um lado essa realidade que a gente está vivendo hoje, ela deu uma certa ampliada nos atores que vão produzindo verdades, por outro, isso não apaga ainda os oligopólios de comunicação, os oligopólios, inclusive, não só os oligopólios do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista narrativo também, né? Porque tem certas versões sobre certos acontecimentos,
O próprio golpe contra Dilma e contra o Lula, e que na verdade foi um golpe contra o Brasil, né? Enfim, mostra bem isso, né? Que aquela questão ali começou nas redes sociais, né? Enfim, as pessoas marcando lá e tudo mais, o pessoal do MPL, etc e tal, e daqui a pouco os oligopólios de comunicação começaram a sequestrar aquela pauta, né? Enfim, e substituir por pautas que interessavam naquele momento ao poder econômico. E aí leia-se todo mundo que estava envolvido com aquilo ali, né? Inclusive o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara ali e participou desse jogo também, enfim, né? E hoje a gente sabe bem disso. Então, nesse sentido, o Foucault é um cara muito interessante para poder... a gente, ainda que ele não esteja mais vivo, né, e portanto ele não tenha nem condição de se colocar contra as teses da pós-verdade ou da pós-modernidade, etc e tal, a obra dele é uma janela interessante para poder refletir os excessos disso aí, né? Tá aqui, ó, tá o Ordem do Discurso do Michel Foucault. Não só por conta da complexidade da obra do Foucault, mas pelo fato de que também ataca uma certa parcela ingênua da ideia de que hoje todo mundo tem voz, todo mundo, enfim, pode falar o que quiser e etc e tal, né? Isso não se sustenta, tá? E a obra do Foucault ajuda bastante a entender isso. E aí, pessoal, só para também retomar um ponto que a gente estava falando no final do vídeo de ontem, eu trouxe para vocês 5 exemplos, né, sobre efeitos da ideologia do progresso. Então eu falei, lembremos aqui, eu falei da teoria da evolução, né, do Charles Darwin. Eu fiz um comentário mais, enfim, né, detalhado lá no vídeo de ontem. Quem quiser assistir, assista, por gentileza. E aí, então, tá aqui, né? A teoria da evolução foi o primeiro exemplo. Depois falei do positivismo do Comte, né? Do Augusto Comte, porque tem isso, essa coisa de que as sociedades necessariamente evoluem e, né, enfim, eliminando os aspectos atrasados, etc e tal. Isso acabou em eugenia, né? Então a gente sabe que tem que, enfim, ampliar os horizontes de perspectiva nesse tema da sociedade. Mas o fato é que o positivismo também foi um efeito de uma certa ideologia do progresso, que estava ali começando a vigorar, especialmente depois do final do século XVIII para frente, mas enfim, mais amplamente no século XIX para cá, né? E depois falei, né, então falei da teoria da evolução, falei do positivismo, falei da questão da modernidade, da ideia de modernidade deslocada do sentido que ela tinha lá na Idade Média, que era o sentido pejorativo. E essa informação está no Christian Kumar, que é um autor que eu citei aqui também, e deslocada para um sentido positivado de que, né, a novidade é o que há de melhor, né? Essa é a tese a palavra moderno significa isso, né? E falei também das vanguardas. Essa palavra vanguarda vem de uma expressão francesa avant-garde, né, que significa digamos, aquela comissão de frente do exército, né, enfim, da guerrilha ali que vai na frente destruindo tudo. Quer dizer, e aí o futurismo é o primeiro, né? E se a gente estudar, posso até fazer um vídeo aí para o futuro falando sobre isso, o desenrolar das vanguardas, aquelas coisas que foram sendo acrescentadas, aqueles elementos, quer dizer, cubismo, expressionismo, surrealismo, dadaísmo, etc e tal. A gente entende também quais foram os desmembramentos, tanto positivos no sentido de enriquecer o pensamento e a reflexão, mas também um certo encaminhamento tendencioso que estava ali ainda, obviamente, que por conta até daquele afã da coisa, estava ali ainda sem a reflexão necessária. Então, quer dizer, hoje a gente já pode fazer isso. Já pode entender que essa ideia de vanguarda ela é uma parte importante da questão, ela é algo que enriquece o mundo, algo que faz a gente caminhar, etc. e tal, mas ao mesmo tempo, de maneira até meio que refletida, apaga certas fatias da realidade que existem, que estão aí e que quando a gente esquece, isso traz problema. Por exemplo, o passado, né? O passado é importante a gente estar estudando sempre o passado, entendendo aí as origens do totalitarismo, do nazismo, etc e tal, porque senão a gente fica achando que a vanguarda é o que há, o futuro é o que há, e então daqui a pouco os bolsonarinhos da vida metem o focinho para fora do esgoto e daqui a pouco estão aí perturbando de novo. Então, enfim, e aí finalizei falando da questão da pós-modernidade, né, que seria um efeito mais próximo da gente aqui, que é justamente essa ideia de que tudo hoje é pós, né? Esse prefixo pós
em um monte de coisa, né? Pós-vanguarda, enfim, pós-utopia, pós uma série de coisas aí, isso é, em parte, digamos, é um conjunto de traços do que a gente está vivendo, porém é também um certo olhar ingênuo, né? Porque tem, por exemplo, né? Vocês vão ver que também quando a gente falar da questão dos críticos, né? Muita gente hoje acha que acabou o Estado, não tem mais Estado, estamos vivendo pós-Estado, né? E a gente olha para o mundo de maneira mais detalhada, mais rigorosa, mais atenta, a gente vê que isso é uma imensa ingenuidade, né? E ao mesmo tempo isso interessa também a certos grupos de poder, esses oligopólios simbólicos e econômicos que existem no Ocidente e que lucram com isso, com essas teses toscas e, enfim, muitas vezes mal refletidas, tá? Então eu falei tudo isso por isso, né? Porque, em parte, essa ideia de que tudo é narrativa e de que isso é a pós-modernidade, que é o que a gente está vivendo, é a época da pós-verdade, que segundo Pondé, né, a gente já está vivendo há 5 anos aí, e é isso aí, o mundo é isso aí, e isso tem um lado ingênuo, né? É importante a gente ponderar isso aí, tá? Bom, continuando aqui para a gente finalizar o comentário das questões que ele levanta, para ele passar para os livros, tá? É importante pensar também na questão do patriotismo do Bolsonaro, né, em relação a isso, porque é uma prova nítida ali de que essa ideia de que a gente está vivendo uma pós-verdade tem que ser relativizada também para a gente poder entender que muito disso que se chama de pós-verdade não passa de simulacro, né? É o caso do patriotismo do Bolsonaro, quer dizer, é um patriota do Paraguai, aquele patriota pirata, né, que eu já tenho feito vídeo sobre isso aí. É um sujeito que fica ali vomitando que, né, Brasil acima de tudo e vende a refinaria de petróleo para os árabes pela metade do preço, diz que o Brasil é um lixo, enfim, piora a vida da maioria do povo, quer dizer, né, essas conexões que estão para além da velocidade, do imediatismo, né, e dessa adesão irrefletida à ideia de pós-verdade, mostram que tem um monte de coisa que não se encaixa nesse conceito se ele é entendido de maneira generalista, certo? Bom, ele fala do Lipovetsky também, que inclusive ele fala que existem os pós-modernos apocalípticos e os pós-modernos integrados. Ele estava se referindo a esse livro aqui, né, do Humberto Eco, como se fosse, né, aquelas pessoas que aderem e aquelas pessoas que são os apocalípticos, portanto acham que isso é o fim do mundo, etc. e tal. Vocês vão ver que tem, na verdade, os otimistas, os pessimistas, quer dizer, os integrados, que seriam os otimistas, os apocalípticos, que seriam os pessimistas, mas também os críticos, que estão apontando questões importantes ali, né, que denotam contradições evidentes nessa ideia, tá? Bom, e aí ele faz uma lista, né, e tudo mais, e aí só dois últimos comentários aqui. Primeiro tem um momento que ele fala da questão do vale tudo, né? E é muito engraçado como essa gente afirma o vale tudo como uma espécie de traço do que a gente está vivendo hoje, mas aí você começa a escutar de maneira mais rigorosa a coisa, daqui a pouco eles estão negando, por exemplo, o passado, estão negando, por exemplo, tudo que não é do mercado. Então, quer dizer, é um vale tudo, é um simulacro de vale tudo, né? No fundo não tem vale tudo nenhum, é tudo conversa fiada, é uma retórica de superfície que na verdade utiliza digamos, essa generalização ingênua desses conceitos para poder lucrar com isso, né? Vale tudo, desde que seja o meu. E aí vai fazendo, e se você começar a dizer que não pode, diz, mas vale tudo, pô, né? E aí daqui a pouco está querendo te proibir de fazer isso, aquilo, quer dizer, né? Esses são os totalitários disfarçadinhos de pós-modernos, também tem muito isso, certo? E aí ele falou também da forma como os psi estão aproveitando de tudo isso para ganhar dinheiro, né? Taxando tudo aquilo que não possui vínculo de adequação com as variedades tradicionais, né? Enfim, vou ler de novo aqui. Ele falou da forma como os psi estão se aproveitando de tudo isso para ganhar dinheiro, né? Taxando tudo aquilo que não possui vínculo de adequação com as variedades tradicionais de doença, né? Então, enfim, tem um marketing muito interessante aí, chamado, aliás, um filme, né, muito interessante chamado Marketing da Loucura, né? Que está no YouTube, legendado, está dublado em português, na verdade. E, enfim, é um documentário muito interessante porque mostra exatamente isso, né? Que parte também
da atuação dessas linhas psi, né, desses chamados campos psi. Já fiz vídeo falando sobre isso aqui rapidamente, porque é um assunto que não me interessa discutir tanto. Mas, enfim, esses campos psi, eles estão ocupando um espaço que é justamente um espaço é uma mescla de otimismo com essa lógica da variedade, mas ao mesmo tempo isso esconde uma série de ressentimentos, e para além de esconder uma série de ressentimentos, esconde também aquilo que o Foucault desenharia perfeitamente como um interesse de mercado disfarçadinho de epistemologia, disfarçadinho de, enfim, né, de um estudo científico ou, enfim, né, metafilosófico, ou o nome que eles queiram dar para isso, né, que no final das contas é tentativa de sustentar nicho de mercado, né? E aí qual seria o tal nicho de mercado? Seria atuar em cima de um monte de coisa, salvo as exceções de praxe, mas um monte de coisa que faz parte da parcela contemporânea dessa ideia de que, né, as visões de mundo estão aí, as interpretações, as atividades e as manifestações e as identidades, etc. e tal, são múltiplas, né? Mas atuar em cima daquelas que, ainda que estejam conectadas com essa ideia de multiplicidade, incomodam ao olhar, né, daqueles que buscam a adequação. Então, os psi, na verdade, eles são, em parte, né, salvo as exceções de praxe, ou seja, aquelas exceções que são pessoas que têm cautela para não avançar em certos aspectos aí, mas os psi são parte desse efeito, e não alguém que está atuando, desenhando o contexto, né? Eles estão impregnados por essa tendência, que em grande medida é patética, né, de ficar rotulando comportamentos que não são adequados a partir dessas, enfim, dessa bibliografia pobre e atrasada que eles ficam reproduzindo de maneira religiosa, para ficar dizendo que fulaninho precisa se tratar. Eu vejo isso todo dia no Instagram, no Facebook, enfim, em várias postagens que eu... Outro dia eu vi um lá, apenas para citar um exemplo, né? Porque, enfim, também não é meu interesse discutir isso aqui de maneira mais extensa. Mas outro dia apareceu um vídeo para mim ali, um réus que tinha uma mulher lá, que mora não sei aonde, na Suécia, sei lá. E a mulher gostava de andar que nem um cachorro em casa. Pronto, aí você olha lá nos comentários, tem vários ali, tem que ir no psi, isso aí tem que ir no psiquiatra, no psicólogo, psicanalista, blá, esse aí não fez terapia. Quer dizer, essa gente são os neomoralistas do mundo contemporâneo, né? Eles entram em contato com essa variedade naquilo que ela tem de rica, né? Ou seja, nas manifestações privadas que não incomodam os outros, não perturbam os outros, não cometem crime, etc. e tal, e ficam ali tentando o tempo todo rotular isso aí a partir dos seus preconceitos epistemológicos, ou proto-epistemológicos, pseudo-epistemológicos, que na verdade são essas nomenclaturas nosopáticas que buscam sustentar nichos de mercado, né? Então, isso que o Pondé falou, concordo plenamente com ele, e acrescento, inclusive, alguns elementos aqui da minha própria história de vida aqui que eu estou vivendo, né? Enfim, bom, o que mais? E aí ele finaliza, né? Vamos finalizar aqui a questão do vídeo dele, para poder a gente passar para os livros, tá? Rapidamente aqui. Ele finaliza com um filme, né? Tem um filme lá de uma garotada, que são jovens bebendo, trepando, curtindo e tudo mais, e uma mulher, assim, uma garota, né, narrando a experiência como se fosse algo fantástico, ela viveu e tudo mais, e dizendo que, pô, isso aqui é uma experiência maravilhosa, que eu adoraria ter de novo, que é a minha vida, e tudo mais, né? E aí, o Pondé taxa isso de romantismo degradado, né? E aí vale dizer que, quer dizer, né, ele, no início do vídeo ele fala que os modernistas são ingênuos, né? E, bom, enfim, o fato concreto é que me parece que naquele momento ali, posso até fazer mais vídeo aí refletindo essa questão de maneira mais extensa, mas o fato é que naquele momento ali, nitidamente, ele está, do meu ponto de vista, evidentemente, ele está ali meio que manifestando uma visão retrógrada da coisa, né? Porque ele fica explicando que a espiritualidade é uma coisa que é conectada com tem uma visão aí conectada com as perspectivas tradicionais, e que é uma coisa que já está instituída a partir de outro viés, etc. e tal. Ao mesmo tempo ele fica dizendo que tem modernistas ingênuos que não entenderam ainda o mundo de hoje, quer dizer, né? Então, quer dizer, por que a ideia de espiritualidade tem que ser conectada só com essas
perspectivas tradicionais. Por que aquela garota ali não pode achar que aquelas férias que ela curtiu lá e, né, as drogas que ela usou, etc e tal, não são uma experiência espiritual fantástica? Por que não? Né? Certo? Então, enfim, me parece essa ideia de romantismo degradado, ela é uma ideia pobre, né? Inclusive porque ela parte de um certo rótulo, de um certo estereótipo do romantismo que é ingênuo. Quando você lê o romantismo à vera, romantismo alemão, né, os autores que são ali enfim, que estavam se colocando de maneira ampla no debate teórico em relação ao iluminismo, em relação à formação da cultura alemã, em relação a uma série de coisas ali, né, a filosofia e tudo mais, você vê que essa ideia de que romantismo tem conexão com sentimentalismo pobre, isso é uma ideia ingênua, né, para dizer o mínimo. Tá? E aí, no final, ele diz, né, a entrevistadora pergunta, né, o que virá, a apresentadora, né, ela pergunta o que virá depois da pós-modernidade. Ele aí diz, não sei. E ele adota, e aí, curiosamente, ele adota a mesma postura da garota do filme. Ele diz, depende do que engajar daqui a 15 minutos, daqui a meia hora, quer dizer, então, a garota do filme está engajada durante 15 minutos na ideia de que a espiritualidade é usar droga e fazer sexo ali, etc e tal, dane-se, né? E aí? Por quê? Porque depende, né? Então ele, sem perceber, ele adota a postura da garota do filme de maneira ali meio que refletida, né? Então, enfim, isso aí foi mais aqui comentários sobre o vídeo do Pondé. E vamos finalizar aqui com uma lista rápida aqui de figuras que são, quer dizer, que tem aqui, né, que são otimistas, que são pessimistas, né, e que são críticos, tá, da pós-modernidade. Rapidamente aqui, tá? Isso aqui, na verdade, esse aqui é só para comentar o que ele falou da psicanálise, né, dos psi, tá, que é o livro da Natália Pasternak e Carlos Orsi, tá? Mas, seguindo aqui a lista, então, né, vamos para a questão, vamos para alguns efeitos. Né? Isso que a gente está vivendo agora, né, tem essa questão aí, né, de que nós estamos vivendo uma lógica de que tudo é narrativa, ou de que parece que tudo é narrativa. Isso tem efeitos na história, a história vira documento, mas também relato. Está aqui o livro do Roger Chartier. Tá? Tá aqui na física, isso também comparece. Tá aqui o Carlo Rovelli, a realidade não é o que parece. Eu, inclusive, já disse aqui que, para mim, o livro poderia se chamar A Realidade é Também o que Parece. Né? Tá? Por quê? Porque, né, é também narrativa, certo? Tá aqui esse livro aqui, Pintura como Ato de Fronteira, do Hugo Royek. Esse ato de fronteira é esse diálogo da arte, da obra de arte com o mundo. Por quê? Porque o mundo e a obra acabam se mesclando nas narrativas e nas próprias construções ali, né, de diálogo, tá? Isso também é fruto aí do que a gente está vivendo, certo? Esse romance da Paula Oisharack também é muito legal para entender isso, as teorias selvagens. Por quê? Porque ela vai mostrando aqui que muito do cotidiano também é bastante teórico, no sentido amplo do termo, e no sentido mesmo de, não só na teoria, entendendo a teoria como algo de uma construção extensa, mas também como construções ali esporádicas para resolver questões, né? E ao mesmo tempo é uma certa ironia que ela está fazendo aqui com a universidade e tal, quer dizer, isso também é um pouco do que a gente está vivendo. E aí tem aquela galera que é otimista, né? Então vamos para os otimistas aqui, tá? O Sloterdijk, né, que diz aqui que acabou o Estado, né, acabou, ninguém mais se define através de pátria e solo, mais de possibilidade de conexões, e o mundo é uma hiperesfera conectada, que isso é um pouco essa questão, né, de que as narrativas estão superando, e é uma questão inclusive que o Pondé levantou no vídeo, da crise das grandes narrativas. O que estaria substituindo essas grandes narrativas seria justamente essa questão aqui da hiperesfera conectada, das flutuações esporádicas e tal. Agora, ele trabalha aqui nesse livro alguns conceitos, né? Por exemplo, ele fala tem um negócio que ele fala aqui que eu agora não lembro. Eu não separei isso aqui, mas depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, que são grupos menores, né? São ilhas ali e tudo mais. E quando você vai ver, né, esse tipo de formulação que está buscando relativizar as grandes narrativas para colocar
na conta, o mundo que a gente está vivendo na conta dos grupos menores, ignora, por exemplo, que um desses grupos menores são os bilionários, que controlam quase tudo no mundo a partir de uma lógica de grupo pequeno, mas, enfim, conectada com uma grande narrativa ideológica que é a grana, certo? Então, enfim, isso também é importante de pensar para poder não cair nesse otimismo aí, tá? A modernidade líquida do Bauman, né, que tem a sua riqueza, mas também tem a sua ingenuidade, porque diz que acabou o Estado-nação, blá, blá, blá. A gente olha para a China, olha para a Alemanha, para a França, enfim, os Estados Unidos acabou porcaria nenhuma, né? Então, o PIB dos Estados Unidos cresce todo ano, né? Então, enfim, é uma ideia que fica meio que refém de uma certa visão ingênua do que é a narrativa. E algumas perspectivas do Agamben aqui, especialmente aquela ideia dele de refugiado, também tem uma certa, né, parece que acabou o Estado, acabou, enfim, né, e aí só o que existe são narrativas, e aí a gente vai, enfim, flutuando nisso aí, né. Tem gente que não chegou nem em se sentir no pertencimento ainda, que dirá, né, cair nessa, tá? O Ailton Krenak é um exemplo disso, né. E aí essa ideia aqui de que cada homem é uma raça também é um pouco fruto disso aí. Ele até fala dessa questão, né, do descolamento do biológico e tudo mais em relação à identidade, tá? Aqui eu não estou citando isso como uma visão meramente otimista, tá? Porque o Mea Couto não é exatamente isso, né? Mas essa ideia, quando apropriada por certos neo-identitários, acaba caindo nisso aí, tá? E aí ninguém mais tem pátria, ninguém mais tem solo, não existe mais política, né? A política é só questão da sexualidade e pronto, né? Isso aí é uma visão ingênua da realidade, tá? E a questão das fake news, né? Que são aí um problema sério do que a gente está vivendo, tá? Rapidamente aqui, pessoal, para ver se dá tempo, né? O conto, o livro de areia do Borges explica bem aí os riscos disso aí, né? De cair naquela homologia que o Jameson, enfim, cita, né? Ele fala, inclusive, aqui da questão, se eu consigo abrir aqui, né? Da questão enfim, do fato de que o livro de areia corrompe a realidade porque é infinito, etc. e tal. E isso é algo que a gente tem que pensar como um efeito problemático aí, ingênuo, né? Dessas visões pós-modernistas, tá? E aí tem aqueles que acreditam, né, que o Cioran não dá nem para dizer que ele é um pós-modernista, né? Mas ele é um nihilista, né? Enfim, ele é um nihilista nietzschiano e tal, dos mais radicais no melhor sentido do termo. Mas enfim, esse nihilismo, ele é parte também, um nihilismo meio cínico, meio canalha que a gente vive hoje, que não tem nada a ver com o Cioran, mas enfim, né, que é um efeito também dessa visão da pós-modernidade entendida, enfim, de maneira religiosa, né? E isso se reflete em algumas pessoas, né, de maneira cínica, em outras de maneira meio que até de desistência, né, porque acabaram as utopias e blá blá blá. Um personagem que mostra isso de maneira muito interessante é o Walser, aliás, é o von Gunthen, né, Jacob von Gunthen, que é o personagem desse romance aqui do Robert Walser, tá? E olha que isso foi escrito aí tem quase 100 anos, né? Mas ele já era meio que um pós-moderno nihilista melancólico, digamos assim, né? Tá? Então, enfim, é importante ponderar isso aí também. E por último, vamos falar dos críticos, tá? Rapidamente aqui, não vai dar tempo de falar de todo mundo, mas o Baudrillard é um crítico disso aí, né? Chama atenção para o aspecto de que muito disso aí que se diz, né? Enfim, narrativa não passa de simulacro, tá? Tem essa ideia de vertigem também, muita gente está aqui, o livro do meu professor lá da faculdade, Jorge Lúcio de Campos, A Vertigem da Maneira, ele fala que, né, tem muitos autores que chamam isso aí de vertigem, isso é uma vertigem, muito mais do que qualquer coisa. O Baudrillard fala disso aqui também, no Transparência do Mal, tá? O Byung-Chul Han critica isso aqui também, né, já fiz vídeo aqui sobre esse livro, Favor Fechar os Olhos, esse excesso de velocidade, né, que acaba gerando pobreza, de complexidade, ao mesmo tempo, inclusive, enfim, né, excesso ali de estresse, de tudo, né? E aí a gente tem que entender as alternativas, né? Entender que o neoliberalismo ganha muito dinheiro com isso, né? Ganha poder com isso, se vendendo como algo que não é ideológico, né? Não tem viés ideológico, né? E tudo mais, aquela ideia que a gente já discutiu aqui. A ideia de multidisciplinaridade também questiona isso, tá? A ideia de complexidade também do Morin questiona isso,
tá? Deixa eu ver aqui se vai dar tempo. Bom, vamos lá. A produção de presença do Gumbres também questiona esse excesso de interpretação aí, esse vale tudo das interpretações, tá? E por último, o Peter Sloterdijk faz essa questão aqui, faz essa reflexão sobre, ele faz a crítica da razão cínica, que a razão cínica seria um efeito também que está aí meio que fingindo que, né, que acabaram as grandes narrativas, não tem mais nada, só o que resta é o cinismo, né? E ele propõe alternativas aqui, a gente pode questionar isso aí, mas ele é um autor que, por um lado, ele cai ali naquele livro lá, né, no mesmo barco, ele acaba caindo num certo otimismo. Aqui ele parece ter entendido um aspecto problemático aí dessa realidade e faz a crítica disso aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Tem até mais coisa para falar sobre isso, mas não vai dar tempo. Eu, de repente, faço mais um vídeo para a semana que vem, discutindo alguns aspectos específicos desses críticos aqui, que também é interessante, beleza? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço aí, tamo junto, fui.